Ruth e hoje eu vou contar uma história. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, diz assim: sirvam uns aos outros mediante o amor. Vou contar uma história. O título da história dessa semana é Abraão sai para o resgate. E a mensagem é: vou servir aos outros por amor. Na lição da semana passada, nós começamos a ver a história de Abraão e como Deus chamou ele para viajar para uma terra distante que ele não conhecia. Na história dessa semana, Abraão já estava bem longe de casa. Ele tinha levado seu sobrinho Ló para viajar com ele. Ló tinha uma família, uma mulher e 2 filhas. No meio do caminho, tiveram algumas discussões entre os funcionários dos dois e eles decidiram se separar. Ló foi morar num lugar perto de Sodoma e Gomorra, 2 cidades grandes do lugar. Mas ali não haviam só essas cidades. E um dia, as cidades decidiram guerrear. 4 dos reis que moravam naquele lugar decidiram se juntar para lutar contra outras 5 cidades. Você deve estar imaginando que é óbvio que os reis que estavam em maior número ganharam, não é verdade? Mas não foi assim que aconteceu. Os 5 reis que se juntaram para lutar com os outros 4 perderam. E entre esses 5 reis, 2 eram das cidades que Ló estava, Sodoma e Gomorra. As cidades foram conquistadas, o ouro e todas as riquezas foram levados pelos outros 4 reis, e Ló e sua família também foram levados como reféns. Mas o que aqueles 4 reis que venceram a guerra não imaginaram é que Ló tinha um amigo perto dali. Na verdade, o tio dele morava ali. E uma pessoa fugiu e conseguiu chegar até Abraão e contou o que tinha acontecido e a grande guerra que tinha se feito naquele lugar. E como o sobrinho dele, Ló, e a sua família tinham sido levados junto com as riquezas. Abraão não gostou nada daquilo e logo decidiu agir. Ele juntou 318 homens dos seus servos, homens fortes e valentes, e decidiu ir atrás daqueles reis. Imagine só, um homem e alguns homens mais do seu grupo ali que cuidavam da casa dele indo lutar contra reis. Não apenas qualquer rei, mas aqueles que tinham ganhado, daqueles que estavam em maior número. Como isso podia dar certo? Mas Abraão, ele tinha uma arma que aqueles reis não tinham. Abraão tinha confiança em Deus. Ele estava sempre juntinho de Deus e Deus era o seu melhor amigo. Ao lado daqueles 318 homens estava uma força que nenhum rei dessa terra poderia ter ao seu lado. E assim foi. Abraão e seus homens valentes foram até o reino dos 4 reis e conquistaram tudo de volta, inclusive o seu sobrinho Ló e sua família. Assim, foram devolvidos todo o ouro e riquezas que tinham sido tomados dos 5 reis, e Abraão pôde ficar contente e em paz porque sua família estava bem. Os 5 reis, inclusive o rei de Sodoma, disseram para Abraão que ele podia levar com ele todas as riquezas que ele tinha conseguido em batalha. Mas Abraão não achou aquilo justo. Aquelas pessoas possuíam as riquezas antes dele chegar. As riquezas não eram dele. Ele decidiu que apenas iria entregar o dízimo da sua conquista a Deus, mas que não iria ficar com os bens das outras pessoas. Então, Abraão separou o dízimo de tudo aquilo que ele tinha reconquistado da guerra e deu a Melquisedeque, que era sacerdote de Deus naquela terra. Melquisedeque achou maravilhosa essa ação de Abraão e abençoou ele diante de todos que estavam ali. Quando nós honramos a palavra de Deus, Deus também cuida de nós. E quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, Deus nos acompanha. Nesta história, Abraão nos ensinou 2 lições. A primeira é que tudo aquilo que nós temos é de Deus. E nós devemos ser fiéis e devolver o dízimo, não importa quais sejam as situações. E a segunda, que nós devemos cuidar e amar o nosso próximo. Sermos fiéis àqueles que estão ao nosso lado também. Assim como Abraão cuidou do seu sobrinho e respeitou as pessoas da cidade, devolvendo as suas riquezas para elas,
nós também devemos amar aqueles que estão ao nosso lado e respeitar as pessoas em tudo aquilo que estivermos fazendo. Assim, elas poderão ver o amor de Deus em nós e nós estaremos falando de Jesus para elas, mesmo sem abrir a boca. E aí, você gostou dessa historinha? Se você quiser ver mais uma historinha e ver como a história de Abraão continua, eu convido você a estar aqui na semana que vem, que nós teremos mais um vídeo. Não se esqueça também de deixar o seu like se você tiver gostado da história, se inscrever no canal e ativar os sininhos. Você pode também compartilhar com um amigo seu se você quiser que ele conheça essa história com você. E se você tiver um pedido de oração, não se esqueça de deixar aqui embaixo para que nós também possamos orar por ele. Até a semana que vem! E tchau!